Mais um furo de Aguirre Muito bom. Talento, as joias, né? E a gente. Quando você trouxe aquele outro furo do uso da Apex Miami, né, e toda a estrutura para os acampamentos golpistas, já havia aí uma suspeita, né, ou pelo menos algum ponto de interrogação. Será que também foi utilizada para a história das vendas? Porque o general Cid foi citado nessa história das vendas e a atuação dele no exterior para a venda dessas joias que foram recebidas por Bolsonaro. O que a Polícia Federal suspeita, hein, Aguirre? Qual é a ligação das joias com o general Cid e a Apex? Exatamente, Fabiola. Olha, posso adiantar que a situação do General Cid não está boa para os investigadores. Eles não estão satisfeitos com as informações que o General Cid deu em seu último depoimento. Eles acham que existem lacunas, né, nesse caso aí sobre as joias. E agora a PF está aprofundando a investigação sobre como o General Cid usou a estrutura da Apex em Miami para esse esquema de venda das joias. O General Cid chefiou o escritório da Apex em Miami entre 2019 e 2022, foi demitido do cargo logo no início de janeiro de 2023, depois que o presidente Lula tomou posse. E os indícios que a Polícia Federal está colhendo e os indícios que eu tenho apurado junto a funcionários da Apex é que ele continuou usando a estrutura ali da agência durante esse período que ele estava vendendo as joias. Por isso, a própria Polícia Federal aproveitou que alguns funcionários da Apex estavam em Brasília na semana passada e decidiu colher o depoimento deles para saber se o General Cid guardou essas joias ali na sede da Apex em Miami. Também tem uma suspeita de que a gestão do General Cid usou recursos da Apex para pagar despesas de terceiros que não tenham ligação com a própria agência. E ele estava usando itens como visto de trabalho e o seu próprio celular funcional durante esse período. Eu tive acesso a diálogos de WhatsApp em que um dos funcionários da Apex fala que em uma das fotos que aparece o reflexo do general em uma das joias, é possível ver que aquele celular que ele estava usando era o celular da Apex. Então, esses elementos agravam e pioram um pouco a situação do general dentro da investigação. E para fechar essa apuração, a Polícia Federal vai mandar uma equipe na próxima semana, no dia 25, para os Estados Unidos, para concluir as diligências ali em parceria com o FBI, fechar as últimas pontas para poder finalizar essa parte referente à venda das joias. Uma questão aí de qual deve ser o crime cometido por ele nesse caso, né, o Aguirre? Qual é aí a complicação, quando você até abre dizendo que a vida dele está mais complicada, qual é a complicação que a Polícia Federal vê nesse caso? Olha, os crimes vão desde peculato, que é o desvio de recursos públicos, caso a investigação conclua que aquelas joias de fato deveriam estar no patrimônio público brasileiro, não poderiam ter sido desviadas, ter sido levadas pela equipe de Jair Bolsonaro para venda. Nesse caso, seria configurado o crime de peculato e também a Polícia Federal suspeita de operações de lavagem de dinheiro, porque a própria conta do General Cid em Miami foi usada para recebimento de pagamento da venda dessas joias e posteriormente para saques em dinheiro vivo, com o objetivo de entregar esse dinheiro a Jair Bolsonaro. Ainda não há muitos elementos vinculando o General Cid às articulações golpistas. A gente sabe que a Polícia Federal quis saber dos funcionários da Apex sobre a ida do General Cid ao acampamento golpista, mas esse tema ainda é considerado circunstancial dentro da investigação. O principal ponto a ser investigado envolvendo o general é o esquema da venda das joias mesmo. Vamos lá, Josias, entender melhor essa história, essa suspeita da Polícia Federal. Que complicação isso traz, tanto para o general quanto para o próprio Bolsonaro?
A complicação diz respeito ao acordo de delação que foi feito pelo filho, né? Quando o Mauro Cid firmou um acordo com a Polícia Federal, ele buscava a imunidade penal para si próprio e para os seus familiares. O futuro criminal do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, subiu no telhado quando o Alexandre de Moraes restabeleceu a prisão preventiva dele no mês passado, depois da divulgação daqueles áudios tóxicos em que ele levantava dúvidas, inclusive em relação à própria delação. O Alexandre de Moraes o chamou, forçou o Mauro Cid a ajoelhar no milho, reconhecer que a sua delação era rígida, transmitia a expressão da verdade e mandou de volta para a cadeia. Agora, esse interesse da Polícia Federal, sobre o qual nos fala o Aguirre com o seu talento, esse interesse pelos indícios que assediam o general Lorena Cid sinalizam que o pai do ex-faz-tudo do Bolsonaro também não está com o prontuário na sombra, né? Há 20 dias a Polícia Federal interrogou o pai do Mauro Cid e agora a gente fica sabendo que na semana passada prestaram depoimento três funcionários do escritório da Apex em Miami e a suspeita é de que o general tenha usado a estrutura da agência, uma agência que serve para estimular exportações brasileiras, que ele tenha usado essa estrutura para ajudar o filho a comercializar as joias que o Bolsonaro tentou surrupiar do patrimônio da União. Nesse caso, a situação do Bolsonaro já não é boa, porque os elementos colecionados pela Polícia Federal não deixam dúvida de que ele tentou vender as joias, há aquelas evidências de que ele já havia comercializado um relógio, aí teve que comprar de volta para devolver, porque o TCU exigiu que as peças fossem devolvidas. Então, o que o Bolsonaro tenta fazer crer agora, por meio dos seus advogados, é que a legislação é imprecisa e que ele tinha direito sobre esses presentes que ele recebeu eh, de, eh, de chefes de Estado estrangeiros, né? Agora, a situação do general ficou complicada. Ele fotografou uma das peças, registrou a sua própria face na superfície espelhada do estojo, e essa imagem foi capturada pela Polícia Federal. E a, a- o Mauro Cid e o pai dele, sobretudo o pai, estava muito certo de que obteria a imunidade penal. Então, ele está meio alheio a essa movimentação da Polícia Federal, o general Cid, e tem pressa para obter essa sonhada imunidade penal. Mas, para desassossego deles, Fabiola, a Polícia Federal só tem perguntas. E a movimentação da polícia mostra isso, que os investigadores têm perguntas enquanto o general tem pressa. Então não ficou bem, não. A situação do general está complicada. Coisa a descobrir a respeito do caso das joias, né, Sakamoto? A sociedade brasileira ainda não tem uma resposta para esse caso que foi um grande escândalo e que todo mundo na sociedade ficou espantado em saber que algo como uma venda de joias, de um presente recebido pelo governo brasileiro, poderia ser vendido fora do país em leilões. Fabiola, poderia, não pode, né? A resposta que a gente precisa, a resposta que estamos esperando é uma resposta judicial, né? Que sejam punidos os envolvidos, né? Dessa pataquada, né? Se fosse legal, você não teria militares entrando com joias muqueadas, diamantes muqueados, que quando descobriu-se tudo isso, né, através do trabalho honesto, né, do trabalho diligente dos servidores da Receita no aeroporto de Guarulhos, né? Então, que não largaram mão, não aceitaram ordens superiores, travaram as joias. Depois disso, os colegas fizeram reportagens, houve denúncias, e a partir daí foi abrindo-se um fio longo, né, de uma tentativa de trazer para o Brasil joias milionárias e tentar depois vendê-las, né, ou agregá-las ao patrimônio de Jair Bolsonaro. Acho que tem dois pontos que têm que ser levados em consideração. Essa discussão das joias não é simplesmente um fait divers, não é simplesmente uma historinha
triste, mas ao mesmo tempo pitoresca. Não, ela se conecta, inclusive em investigações, né? Ela se conecta com outras investigações, né? O dinheiro que foi, que estava sendo, que ia ser reunido a partir dessas vendas, né? Iria muito provavelmente para ajudar a manter Jair Bolsonaro no momento que ele estava nos Estados Unidos, refugiado, né? Autoexilado, né? No momento que ele foge do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, para não ser envolvido por conta dos planejamentos golpistas antes disso, e para não ser, e para gerar um álibi para o 8 de janeiro, que aconteceria na semana seguinte, né, em que houve toda aquela ação dos golpistas junto à Praça dos Três Poderes, né, aquele quebra-quebra. Então, Bolsonaro, para se manter lá, ele mandou o dinheiro dele para lá, ele também, ao que tudo indica, né, essa venda dessas joias e tudo isso também ajudaria a manter Bolsonaro. A questão que a gente precisa responder, a polícia tem que responder, é se, além da manutenção de Bolsonaro, essas joias também, esse dinheiro seria usado para financiar outros processos golpistas, né? É claro que Bolsonaro não gosta de gastar o dinheiro dele para nada, né? Para isso ele faz Pix para os seguidores dele bancarem o golpismo, mas é importante que se saia, que se descubra se esse dinheiro que foi levantado das joias ajudou a bancar qualquer outra operação golpista no meio disso. Enquanto isso, Fabiola, a gente vai descobrindo, né, no momento que você vê que o próprio general Mauro Lorena Cid, né, condecorado, uma pessoa de respeito nas fileiras das Forças Armadas, né, ele não só era um camelô, né, de joias surrupiadas do Brasil, como também utilizou a estrutura pública da Apex celular, né, usou a Apex como depósito, tudo isso para essas joias surrupiadas. A gente vai vendo que, na verdade, o slogan de Bolsonaro, né, ao invés de Pátria Amada Brasil, como o presidente usava nos seus 4 anos, muito caberia como slogan do governo Bolsonaro, vendo tudo do Brasil. Ele foi procurado, né? A defesa dele foi procurada, não quis se manifestar até o momento, né, Aguirre? Eles ainda não se manifestaram. A defesa não se manifestou. A defesa tem tratado esses temas com muito cuidado, justamente pela situação do tenente-coronel Mauro Cid, né, que está com essa sua delação premiada aí na Berlinda. E é importante a gente lembrar que Cid decidiu fazer o acordo de delação justamente quando a Polícia Federal colocou o seu pai na mira das investigações. Logo depois que a Polícia Federal deflagrou a investigação do caso das joias, em agosto do ano passado, que cumpriu busca e apreensão contra o general Cid, foi que o tenente-coronel mudou novamente de defesa e rapidamente partiu para um acordo de colaboração, porque uma das preocupações dele justamente era preservar a sua família, já que a sua esposa, Gabriela Cid, também já havia aparecido na investigação sobre fraude nos certificados de vacina, porque ela usou o certificado de vacina falso para viajar para os Estados Unidos, o certificado de vacina falso que o próprio Mauro Cid havia feito. Então, como ocorreu essa revelação dos áudios em que Cid colocava em xeque o próprio acordo de delação, e agora a Polícia Federal está fechando o cerco realmente sobre possíveis lacunas na delação dele, possíveis lacunas envolvendo a participação do seu pai. Pode ser que isso aí seja o prenúncio do rompimento desse acordo, e os investigadores são unânimes em dizer que se o acordo for rompido nessas condições, teria sido por causa da atuação de Mauro Cid, pela responsabilidade dele em não preservar o acordo, as provas continuam válidas. Então, isso só haveria nulidade das provas se fosse por culpa da atuação da polícia ou da atuação do Ministério Público, que parece não ser o caso, que parece que o próprio Mauro Cid está se enterrando nesse emaranhado de versões e de declarações de linhas diferentes a cada vez. Essa história